Paz e alegria, meu irmão, minha irmã, que bom, seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho, o Evangelho do dia, com muita riqueza para nós. Vai nos falar da oração, da importância, da necessidade de orar sempre. Uma parábola contada por Jesus para falar para os cristãos da necessidade de manter a fé acesa, da oração sempre. E claro, nós podemos recorrer a Deus sabendo que Ele não vai desamparar, porque é um Deus misericordioso. Estamos dentro de um contexto. Jesus está subindo para Jerusalém. Estamos na quinta etapa dessa subida para Jerusalém. Muitas orientações. Jesus fala de fé, de oração, de justiça. São três pilares importantes para nós. A justiça de Deus. Que justiça é essa? Já ouviu falar? Com certeza você já ouviu falar, mas será que você entende mesmo que justiça é essa? A justiça de Deus, você consegue desassociar da justiça humana? Vamos ver nessa parábola que Jesus conta essa mensagem tão profunda para nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, comenta para que a plataforma mande para mais pessoas. Vamos divulgar para que a mensagem do Evangelho possa chegar mais longe. Se você quiser também entrar num grupo de WhatsApp, nesse vídeo tem aí na descrição um link onde você entra e você recebe todo o conteúdo aí do canal. Vamos lá. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: "Embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fim esbofetear-me." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra?" Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que parábola espetacular. Está dentro de um contexto de perseguição. Os cristãos estão sendo perseguidos, eles estão comparados a esta viúva. A viúva, nesse contexto, era uma mulher, nós já falamos sobre isso aqui, era uma mulher e por ser mulher já era desprezada naquela cultura patriarcal. Aqui, além de ser mulher, uma viúva não tinha um homem para sustentá-la, uma mulher não podia trabalhar, não podia estudar naquele contexto. Uma mulher, ela não tinha muita voz no templo, na religião, ou seja, existia o desprezo, ela era rejeitada pela sociedade e pela religião também. Ela não tinha ali, não estava em evidência. Os cristãos, nesse contexto, estão como esta viúva, sem prestígio, estão sendo excluídos das sinagogas, estão sem voz e sem vez, porque já é um povo sem religião, porque estavam nessa época sendo expulsos das sinagogas, não estavam mais encaixando ali a mensagem no judaísmo, estavam sendo considerados até uma outra seita e por isso sendo rejeitados, perseguidos, tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. Então imagina esse contexto aqui. Jesus então vai falar de fé. Precisa ser insistente, perseverante. Por isso ele conta a parábola, o próprio evangelista Lucas vai dizer que essa parábola foi contada para falar da necessidade de orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar. Os cristãos precisavam estar animados, em oração, firmes, confiantes em Deus, na expectativa da vinda de Jesus. Só que a pergunta no final, inclusive, vai até trazer para os cristãos esse alerta. Será que o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra? Eles precisavam manter a fé acesa diante dessa situação de perseguição, dificuldade e oração. A oração, sabendo que Deus iria atendê-los.
Aí imagina, nessa parábola, se até um juiz iníquo que não temia a Deus, ele foi para atender aquela mulher, ele foi, ouviu a súplica daquela mulher para ela não aborrecer mais ele vai e atende e faz justiça àquela mulher. Quanto mais Deus, que é um juiz misericordioso, não é um juiz iníquo, é um juiz perfeito. A justiça de Deus é perfeita e não é como a justiça humana. A justiça humana é imperfeita. O que significa isso? Uma justiça imperfeita, uma justiça perfeita. A imperfeita tem maldade. A justiça perfeita é carregada de misericórdia, não tem maldade. Então, Deus atende os seus eleitos por amor. Ele faz justiça por amor. Se um juiz iníquo, pela insistência daquela mulher, atendeu para não ser aborrecido, Deus, ele vai atender os seus eleitos porque os ama. Deus vai atender os seus eleitos porque é misericordioso. Por isso ele vai atender e vai fazer justiça, mas é uma justiça que tem que ser desassociada da justiça humana. É uma justiça perfeita, que não tem maldade, uma justiça carregada de misericórdia. Não é porque vamos aborrecer a Deus na insistência. E aliás, Deus sabe do que precisamos. Mas por que então Ele pede, fala da necessidade de orar sempre? Pede para nós recorrermos a Ele, que é justamente para mantermos a fé acesa. Nós recorremos a Deus. Ele sabe do que nós precisamos, mas nós recorremos a Deus para poder fortalecer a nossa confiança nele. Recorrendo a Deus, a gente mantém a nossa fé viva. E isso é fundamental. Mas aí, essa pergunta que não quer calar e que pode ecoar hoje dentro do nosso coração. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Pessoas que insistem na oração, que permanecem na oração. Será que Jesus está encontrando em nós pessoas de fé e de oração? Ou ele está encontrando pessoas distraídas com os entretenimentos da vida, pessoas distraídas com os celulares? Será que ele está encontrando pessoas orando ou ele está encontrando pessoas navegando nas redes sociais, perdendo tanto tempo sem meditar a palavra, sem tirar um tempo para a oração? Será que Jesus hoje, se ele voltasse agora, ele iria encontrar fé sobre a terra, pessoas de oração, pessoas perseverantes na oração? Como já foi um tempo antigamente, a gente chegava na casa das pessoas, as pessoas estavam orando, tinha lá o dia do terço nas casas, tinha reunião em família, reunia os vizinhos nas ruas, famílias se reuniam aos domingos, iam para a missa, iam para a igreja. Será que hoje Jesus está encontrando isso? Será que no seu dia a dia, se Jesus aparecesse, ele iria encontrar você com um terço na mão, rezando com a Bíblia na mão, meditando a Bíblia, rezando com a palavra, tendo aquele momento com Deus? Ou ele iria encontrar você só distraído nos entretenimentos, celulares e tantas coisas? Será que ele iria encontrar a fé em nós? A fé que é manifestada também através da oração e, é claro, da justiça de Deus, Deus que faz justiça ao nosso favor, uma justiça perfeita, carregada de misericórdia, e também nos impulsiona a fazer justiça com os nossos irmãos, a lutar por justiça, ou seja, pela misericórdia de Deus para a salvação, ou seja, Deus vai fazer de tudo para a nossa salvação. A oração é para suplicar esta salvação. Aqui a viúva estava precisando de algo, é uma parábola para nos alertar que nós precisamos muito de Deus e precisamos ser insistentes na oração. Seja insistente, seja perseverante, não deixe a sua fé esmurecer, não deixe a sua vida de oração enfraquecer. Não troque os momentos com Deus, de diálogo com Deus, de meditação da sua palavra. Não troque por tantos entretenimentos. Entretenimentos são bons em alguns momentos do dia, poucos momentos. É a sobremesa. É como, imagina, vou finalizar fazendo essa comparação para você refletir. Imagina, você tem lá o seu prato de comida todos os dias, almoço, janta, o café da manhã. Imagina,
O prato principal precisa do carboidrato, da proteína, são coisas nutrientes que vão sustentar o seu corpo durante o dia. Imagina, e você depois tem uma sobremesa, depois do almoço, um chocolate, um doce, uma coisa assim leve. Imagina se você começar a colocar o chocolate, o doce, aquilo que era sobremesa como prato principal. Imagina, logo você vai estar doente, com diabetes, colesterol alto e as veias entupidas e vem um infarto e você vai sofrer muitas consequências. Logo sua saúde vai ser totalmente prejudicada. Na vida espiritual também funciona dessa maneira. Entretenimentos é como se fosse uma sobremesa para você distrair um pouco a mente. Agora tem um prato principal. A palavra de Deus, o diálogo com Deus, o momento de oração, o contato com Deus na oração, pela fé, é o prato principal. Se você deixar isso aí de vez em quando só e ficar com os entretenimentos nos celulares, navegando, como se isso fosse o prato principal, sua mente não vai suportar. Logo você vai adoecer espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Então cuida da sua saúde espiritual. Peçamos então ao Senhor a graça e não vamos esmorecer na fé. O Senhor, quando Ele vem a nós, Ele quer encontrar pessoas de fé, pessoas de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.